Voltando aqui, pessoal, para mais uma aula aqui do artigo 5º, e nós vamos agora pegar aqui toda essa parte aqui de propriedade, tá? Vamos falar aqui de pequena propriedade rural, vamos falar aqui de desapropriação, são dos pontos aqui bem importantes aqui pra gente, tá? Vamos dar uma lida aqui primeiro nos incisos, vamos lá? É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá a sua... Vamos pegar aqui a sua função social. Gente, o que é essa função social aqui? São responsabilidades de proprietários de imóveis, proprietários. Como assim, professor? Gente, não é só você comprar uma casa, você comprar um terreno, pronto, acabou, aquilo ali tu não tem responsabilidade nenhuma. Não, você tem responsabilidade. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, esgoto. Tá? O esgoto da tua propriedade tem que atender exatamente o plano diretor, as regras do município, por exemplo. Tá? Tem que pagar IPTU, tal. Então tem uma série de responsabilidades que todo proprietário de imóvel tem. É por isso que a Constituição fala que a propriedade atenderá a sua função social. Aí nós temos agora o artigo 5º, inciso 24, que ele fala o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Tá? A gente vai já falar o que é desapropriação por necessidade, utilidade pública, interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro reservado aos casos previstos nessa Constituição. Inciso 25, fala em iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade, né, particular, então aqui ó, usar da propriedade particular, e temos aqui a pequena propriedade rural, que é o que a gente vai já falar. Vou logo macetear isso aqui, que vai ficar bem mais interessante aqui pra gente, tá? Vamos começar aqui falando do que vem a ser a chamada desapropriação. Então, desapropriação, tá? Desapropriação. Desapropriação, pessoal, é a transferência da propriedade particular para o Estado. Quando eu falo Estado aqui é o poder público, né? Então, desapropriação é você perder a tua casa. Você comprou uma casa, comprou um terreno, aquele terreno, aquela casa que você comprou, ela vai sair da tua propriedade, né, que é você particular, e vai ser agora uma propriedade do Estado, uma propriedade do poder público. Existem alguns tipos de desapropriação que nós vamos estudar aqui, tá? Desapropriação ordinária, desapropriação para reforma agrária, desapropriação urbana, desapropriação rural, tá? A gente vai já estudar aqui os tipos de desapropriação, mas em tese, desapropriação é pegar uma propriedade que é do particular, de um de nós, do povo, e passar essa propriedade contra a vontade para o poder público. Fábio, existe isso? E se eu não quiser? Não tem essa não. Você vai perder a tua propriedade se você entrar nesses casos de desapropriação, tá? É totalmente diferente do que nós estamos estudando aqui da requisição administrativa. Requisição administrativa. A requisição administrativa acontece quando o poder público utiliza propriedade particular. Propriedade particular. Como assim, professor? Ó, olha agora, utiliza. Aqui é transfere. Então, na desapropriação, você vai perder a tua propriedade para o poder público. Você vai perder, não vai ser mais tua nunca mais na desapropriação. Na requisição administrativa, o poder público ele vai utilizar a propriedade e depois ele vai te devolver. Tá? Ele utiliza e depois te devolve. Fábio, quando que isso acontece? Isso acontece no caso de iminente perigo público. Iminente perigo público. Tá? Então, no caso de iminente, o poder público, teve uma questão, né, que era bem assim, né? Tinha uma casa aqui e tinha uma outra casa aqui do lado, né? Uma outra casa aqui do lado.
Essa casa aqui do lado, ela estava pegando fogo, tá? Pegando fogo. Então, o Corpo de Bombeiros precisou entrar aqui nessa casa aqui, utilizar essa casa para tentar apagar o fogo da casa vizinha, tá? Fábio, vai ter indenização? Haverá indenização, vai ter uma indenização. Essa indenização ela vai ser posterior, depois da utilização, né? Isso quer dizer aqui posterior, se houver dano. Se houver dano. Como assim? Nesse caso aqui, o Corpo de Bombeiros precisou quebrar a parede bem aqui, ó, para apagar o fogo da casa vizinha, tá? Então, depois de utilizar, o governo ele vai indenizar esse fato de ter quebrado a parede para apagar o fogo da casa vizinha. Então é isso que está falando bem aqui, ó. No caso, tá? No caso de iminente perigo público, tá vendo aqui? Aqui que está a requisição administrativa. A autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, tá? Ulterior quer dizer posterior, mas só se houver dano, tá? Só se houver dano, tá bom? Então, grava aqui, a gente vai já falar da desapropriação, tá? Os tipos de desapropriação, mas eu quero que você entenda agora o que é a requisição administrativa, tá? A requisição administrativa. Muito bem. A desapropriação é quando você vai perder a tua propriedade. Você vai perder a propriedade, tá? Você vai perder a propriedade e você não vai ter mais, assim, o domínio sobre ela. Ela vai ser um bem do Estado, um bem do poder público. Então a gente vai macetear aqui os tipos de desapropriação. Então vamos colocar aqui, ó, a gente vai colocar aqui os tipos de desapropriação. 1, 2, 3, 4. Fábio, tem 4 tipos de desapropriação? Sim, 4 tipos de desapropriação e são exatamente esses 4 tipos que nós vamos pegar aqui. A primeira delas, tá, é a chamada desapropriação ordinária. Desapropriação ordinária. Essa desapropriação ordinária, tudo você vai perder a sua propriedade para o Estado, tudo você vai perder para o poder público. Mas o caso onde vai acontecer essa desapropriação é no caso de necessidade pública, o governo está precisando da tua propriedade, utilidade pública, ou interesse social. Digamos que o poder público está precisando da tua propriedade para passar um viaduto. Bem onde está o teu terreno, bem onde está a tua casa, ele está precisando passar um viaduto. Então ele vai desapropriar a tua casa ali para passar um viaduto justamente onde está ali a tua casa. Ele vai desapropriar. Utilidade pública, ele quer construir uma escola, quer construir um hospital justamente onde é a tua casa. Vai desapropriar. Fábio, vai ter indenização aqui? Lógico que vai ter indenização. Essa indenização, ela vai ser uma indenização justa, vai ser o valor que vale mesmo a tua casa, tá? O teu imóvel. Vai ser uma indenização prévia, tá? E vai ser uma indenização em dinheiro, tá? Em dinheiro. Então, se por acaso a tua casa, teu imóvel foi desapropriado, você vai receber uma indenização justa, prévia em dinheiro. Essa é a desapropriação ordinária, é a que mais cai em provas, tá? A que mais cai é justamente essa daqui, a número 1, tá? Temos agora a outra desapropriação, que é a chamada desapropriação urbana. Vamos dar uma olhada lá? A outra desapropriação é a chamada desapropriação urbana, tá? A desapropriação urbana. Essa desapropriação urbana, tá? Ela acontece quando o proprietário de imóvel descumpre, tá? Descumpre o plano diretor do município. O plano diretor do município.
você pode perder a tua propriedade. Então, por exemplo, você não paga o IPTU, você descumpre essa parte de esgoto, como eu falei, de regras urbanas de construção, a tua propriedade ela pode ser desapropriada, tá? Fábio, onde é que está essa desapropriação urbana na Constituição? Ela está, tá, gente, no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, tá? 182, parágrafo 4º. Eu tenho até ela aqui, ó, vou trazer aqui para vocês, tá? Tenho aqui a desapropriação, primeiro, rapidinho, só a desapropriação ordinária. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação, ó, necessidade ou utilidade pública, interesse social, mediante uma indenização justa, uma indenização prévia e uma indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Como é que são os outros casos que a gente está estudando? A desapropriação que a gente está vendo aqui de descumprir o plano diretor do município, tá no artigo aqui 182, só para eu confirmar aqui, o 182, só para dar uma pequena confirmada aqui, só para confirmar, artigo 182, isso, 182, parágrafo 4º, isso mesmo, tá? E aí nós temos aqui, tá? É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir tal nos termos da lei federal. E aí nós temos aqui a desapropriação que nós estamos estudando. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de 10 anos, em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então, essa desapropriação aqui, Fábio, ela tem indenização? Sim, ela vai ter uma indenização, só que a indenização aqui ela não vai ser em dinheiro, tá? Essa indenização ela vai ser em títulos da dívida pública, tipo um cheque, tá? Da dívida pública, resgatáveis em 10 anos. Resgatáveis em 10 anos. Olha só, tá? Então, se você descumprir o plano diretor, você pode perder a sua propriedade. Você vai perder, vai receber uma indenização, tá? Mas só daqui a 10 anos, tá? Em títulos da dívida pública resgatável em 10 anos. Temos agora, por sua vez aqui, a chamada desapropriação rural ou desapropriação para reforma agrária. Desapropriação rural também para reforma agrária, tá? Desapropriação agrária. Essa desapropriação, ela está no artigo 184 da Constituição, 184 da Constituição. E ela acontece, essa desapropriação, tá? Para fins de reforma agrária. Desapropriação, ela acontece para fins de reforma agrária. Como assim? Vamos dizer que você tem um imóvel e você não usa, tá? Vamos dizer que você tem um imóvel que você não usa. Você não usa, é muito grande teu imóvel. Uma fazenda enorme, você não planta, você não tem utilidade em toda aquela área. Então, o teu imóvel, tá? Ele pode ser desapropriado e doado para pessoas que queiram plantar. Tem tanta gente aí que queria só um pedacinho de terra para cultivar aí algum tipo de plantio, né, para sustentar sua família, para ter uma renda, e não tem um pedaço de terra. E tem muita gente que tem um pedaço de terra, né, que não acaba mais e não utiliza tudo. Então, aquele imóvel ele pode ter uma chamada desapropriação para a reforma agrária. Ela está bem aqui, ó. Ela está aqui no nosso material, artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização, só que aqui, ó, títulos da dívida agrária, com preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, né, a partir do segundo ano. Então, aqui, né, aqui que a gente está vendo aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vai ter uma indenização, títulos da dívida agrária, resgatáveis
em resgatáveis no prazo resgatáveis no prazo de 20 anos. Então, você já está vendo aqui, né? Cuidado que as bancas trocam isso aqui, tá? A desapropriação urbana é 10 anos, tá? Se você descumpriu o plano diretor. A desapropriação para a reforma agrária, decora isso aí, 20 anos, tá? 20 anos. Temos agora a última desapropriação, que é a desapropriação sanção. Desapropriação sanção. Tá? Essa desapropriação sanção, ela está no artigo 243 da Constituição. Ela está no artigo 243 da Constituição. O teu imóvel vai ser desapropriado, tá? Ele vai ser desapropriado, o teu imóvel, se for encontrado nele cultivo de plantas, psicotrópicas, ou se for encontrado trabalho escravo. O que, professor? Se encontrar, por exemplo, né, teu imóvel lá tem produção de drogas, né, de coca, de maconha, pode teu imóvel ser desapropriado, tá? Será desapropriado o teu imóvel. Fábio, e a indenização? Indenização. Nesse caso, sem indenização. Sem indenização. Então, olha só. Nesse caso aqui, da desapropriação ordinária, uma indenização justa. Desapropriação urbana, 10 anos o título. Rural, agrária, 20 anos. Desapropriação sanção, sem qualquer indenização. Vamos dar uma olhada lá? Olha aqui, ó. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Vou até colocar aqui, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, tá? Todo e qualquer bem do valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Nossa, Fábio! Ei, ficou top isso aqui, hein, gente? Ficou top isso aqui, hein? Ficou muito legal, muito legal. Decora isso aqui, espero que isso aqui esteja já no teu material, você esteja copiando. Isso aqui está muito legal para estar aí no teu fichário, né, no teu resumo, muito, muito, muito mesmo, tá? Agora, voltando para cá, tá? Nós temos aqui, você já viu aqui, aqui nós temos a desapropriação ordinária, né? A requisição administrativa. Agora vamos falar aqui da pequena propriedade rural. Olha o que a gente tem aqui na pequena propriedade rural. Ela fala aqui o seguinte: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Fábio, eu não entendi. Olha só. Quem tem uma pequena propriedade rural vai poder ter dívidas decorrentes da atividade produtiva e a pequena propriedade rural ela não vai poder ser penhorada para pagar essas dívidas. Então a gente vai fazer um macetezinho aqui, que eu sempre gosto de trazer esse macete, porque ele vai te ajudar a que você entenda exatamente o que eu estou querendo te explicar. Então, deixa eu trazer para cá, vai ficar bem, bem interessante isso aqui. Olha só, deixa eu só tirar isso aqui. Pronto, vou trazer para cá. Isso, vai ficar bem interessante. Olha só, gente. Vamos lá. A gente tem bem aqui, ó. A pequena propriedade rural. Vamos colocar ela bem aqui. Pequena propriedade rural. Propriedade rural. Essa pequena propriedade rural, ela vai ser impenhorável se
se ela for trabalhada pela família. Então, se ela for trabalhada pela família. Trabalhada pela família. Não tem funcionários permanentes, é só a família que trabalha, tá? 2. Para pagamentos, para dívidas decorrentes da atividade produtiva. Então, 2, tá? Dívidas decorrentes da atividade produtiva. Fábio, eu não entendi. Calma que tu vai entender agora. Você vai entender agora. Vamos dizer que a mulher de um fazendeiro desse aqui, de um pequeno proprietário rural, ela pega o cartão de crédito dele e vai no shopping. Vamos dizer que ela pega o cartão de crédito dele e vai no shopping. Vai lá no shopping e gasta 100 mil reais. Dá para gastar 100 mil reais no shopping? 100 mil reais no shopping. Gasta 100 mil reais no shopping, tá? Com roupa, joias, tudo no cartão. Cartão. Homem não consegue gastar 100 mil reais no shopping. Homem não consegue. Cara, mulher consegue gastar 100 mil reais no shopping. Não consegue? Mulher consegue. Agora, um homem, como é que nós homens vamos gastar 100? A gente vai comprar a Renner toda, a Riachuelo toda e não vai acabar o dinheiro. Mulher gasta 100 mil reais, que é uma beleza, né? Mas olha só, 100 mil reais com roupa, com joias, isso não está ligado à atividade produtiva. Então, o cartão de crédito, ele pode penhorar a pequena propriedade rural do marido dela, tá? Se ela é casada ali e tal, né? A comunhão de bens. Agora vamos dizer que o pequeno, né, proprietário rural, né, o dono da pequena propriedade rural, com o cartão de crédito dele, ele vai lá e compra sementes, ele compra maquinário para o plantio e não paga. Nesse caso, como a dívida está ligada à atividade produtiva, nesse caso a pequena propriedade rural dele não pode ser penhorada. Deu para entender? Então, o que você tem que logo numa questão como essa procurar falou pequena propriedade rural. Você, pequena propriedade rural, ela é impenhorável, tá? Ela é impenhorável, desde que, 1, ela seja trabalhada pela família, 2, as dívidas sejam ligadas à atividade produtiva, tá? Produtiva. Tudo tranquilo, minha gente? Tudo tranquilo? Tá? Legal. Bora fazer o seguinte, isso aqui foi um bloco ligado à propriedade, ao direito de propriedade, tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você agora dê uma estudada nisso aqui, você deixe isso aqui um entendimento bem legal, o que é desapropriação, o que é requisição administrativa, o que é pequena propriedade rural, os tipos de desapropriação, tá? Não esquece que a desapropriação é quando o poder público vai tomar a tua propriedade e nunca mais vai voltar a ser tua. Requisição administrativa, no caso de iminente perigo público, o poder público vai usar a tua propriedade, depois ele vai te devolver, depois ele te devolve. Se tiver algum dano que ele causou, ele vai te indenizar posteriormente, tá? E a pequena propriedade rural, ela é impenhorável se ela for, 1, trabalhada pela família, 2, ela é impenhorável sobre dívidas decorrentes ligadas à atividade produtiva. Show, hein? Show, show. É isso que eu quero que você decore agora, tá bom? Próximo bloco a gente continua aqui, seguindo aqui nosso artigo 5º. Até daqui a pouco. Tchau!